Então, muito boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, é dia de eu colocar aqui a minha aulinha. Como sabem, temos sempre 3 aulas por semana. Então, à segunda, quartas e sextas, o professor mete sempre aqui uma aulinha. E vocês devem assisti-la com atenção, não é? E onde eu faço aqui alguns comentários que são importantes. Nós, na última aula, vimos aqui Portugal no século XIII, o cotidiano na corte. Vimos como é que viviam, então, as pessoas que viviam à volta do rei, a distinção entre corte régia, entre as cortes. Portanto, vimos aqui uma série de assuntos que estão relacionados com a vida das pessoas que estavam junto do rei, que chamamos corte régia, mas também vimos assuntos relacionados com as cortes, que são reuniões, não é? Feitas pelo rei, convocadas pelo rei, e onde estão presentes os seus conselheiros, tanto do clero como da nobreza e também do povo. Não é? Isso foi a aula anterior. Hoje vamos então dar aqui o salto e entrar aqui no novo assunto, que é a 1383-85, um tempo de revolução. Ok? Vocês podem encontrar isso na página 86. Ok? Na página 86, no tema C1, aparece Portugal nos séculos XIII e XIV. Vamos conhecer a crise que afetou a Europa no século XIV. É exatamente esta. Aqui aparece como 1383-85, um tempo de revolução. Mas depois vem logo aqui, crise dinástica, 1383-85. É então a aula que vamos ter hoje, ok? No final da aula, e os objetivos da aula, são indicar as razões originárias da crise económica do século XIV, descrever o problema da sucessão de forma sucinta, ou seja, resumida, né? Esta palavra sucinta quer dizer resumida. Descrever o problema de forma simples, né? Resumida, e distinguir a posição dos grupos sociais perante o problema da sucessão. Não é? A sucessão porquê? Porque quando um rei morre, sucede-lhe outro rei. Acontece que vai morrer agora Dom Fernando e nós não temos outro rei, porque Dom Fernando não tinha mais nenhum filho. Vamos ver isso depois mais para a frente com atenção. Para já, então, quero que vocês apontem, se não se importa, no caderno diário, isto que eu acabei de sublinhar, que são os objetivos desta aula de hoje. Está bem? Ok. Vamos então começar a aula. Vamos ver aqui as dificuldades do século XIV. Temos a tal animaçãozinha pronta já para começar. E diz aqui, as dificuldades do século XIV. Observa a animação. Estejam com atenção porque já estamos no século XIV. 1300, não é? 1300, 13 mais 1, 14. Século XIV, ok? Já vos ensinei a transformar os anos em séculos. Espero que tenham aprendido, que é um processo fácil. Então vamos ouvir a nossa aulinha com atenção. Aparece aqui um homem todo cheio de remendos, cheio de pensos. Parece que está doente. Se calhar vai apanhar a peste, não é? Porquê? Porque eu vejo aqui um rato, que é exatamente o rato que traz a peste, que vem da Ásia, não é? Estes ratos é que trouxeram uma pulga. Pulga é esta que causou uma grande crise, porque morreu muita gente, não é? Mas no século XIV. Agora imaginem, nós estamos a viver atualmente uma situação idêntica, não é? Uma pandemia, e agora imaginem as pessoas do século XIV, onde não havia higiene nenhuma, onde as pessoas não tinham conhecimentos medicinais, não havia hospitais, as pessoas, quando estavam doentes, iam para as enfermarias dos mosteiros e dos conventos e acabavam por morrer ali, não é? Não havia ainda, digamos que, a medicina desenvolvida como temos hoje. Vamos então ouvir o vídeo. Ai, que tenho fome. Sinto-me fraca. As chuvas destruíram as colheitas. Não há cereais para fabricar o pão. Não tenho como alimentar os meus filhos. Ai, que vão ali tantos ratos. Valha-nos Deus. Estes ratos trazem a peste negra. Que epidemia mortífera. Chegou a Portugal em 1348 e em cerca de 3 meses matou 1/3 da população. As pestes e epidemias propagam-se rapidamente. Não há higiene. O lixo e as águas sujas andam pelas ruas, junto da população e dos animais domésticos. Ai, que vem aí a morte! Oh, meu Deus! Estas guerras trouxeram a morte. Mas por que razão Dom Fernando entrou em guerra com Castela? Leva-nos os homens, o dinheiro e depois disso vem a miséria e a morte. Olha, estão a ver? Portanto, esta situação é uma situação que
tem muito de paralelo com o que se está a passar atualmente, não é? Só que atualmente nós estamos numa sociedade desenvolvida, moderna, tecnologicamente muito mais avançada e temos mais meios para enfrentar esta crise. Nesta altura as pessoas apanharam estas doenças, esta peste negra, chamada a peste bucólica, que provocava a morte às pessoas em 3, 4 dias, as pessoas morriam, não é? Porque os órgãos por dentro ficavam todos danificados e as pessoas acabavam por começar a sangrar do nariz, dos ouvidos, da boca e morriam. Portanto, a contaminação foi feita através dos ratos, porque os ratos vieram nos barcos que faziam comércio com a Ásia, atravessaram o Mediterrâneo e depois começaram-se a espalhar a partir de Veneza. Não é? A partir de Veneza, da cidade de Veneza, que é na Itália, começou-se a espalhar esta doença terrível chamada a peste negra. Juntamente com isto, temos o problema das guerras. Dom Fernando, antes de morrer, declarou guerra a Castela. Portanto, tivemos 3 guerras, onde morreu muita gente e, efetivamente, isto foi um século terrível. O século XIV é exatamente o oposto do século XIII. Enquanto que no século XIII houve um desenvolvimento, né? Vimos que surgiram os senhorios, surgiram os conventos, os mosteiros, surgiram conselhos, as terras foram sendo cultivadas, desenvolvidas, as populações estavam em crescimento. No século XIII havia um crescimento tanto da população como dos recursos, né? Mas chegados ao século XIV e devido a esta doença, a situação alterou-se por completo, não é? Portanto, há aqui ver as causas para esta crise, não é? Já viram que a crise tem a ver com a falta de alimentos, não é? Porque não havia pessoas para trabalhar. A crise tem a ver com as doenças e a falta de higiene, que as pessoas daquela altura, do século XIV, as ruas não tinham limpeza, as pessoas mandavam as necessidades que faziam nas bacias, mandavam pela janela fora. Portanto, havia toda uma imundície, não é? Havia toda uma sujidade que corria nas cidades do século XIV que ajudou muito a espalhar este vírus que começou a matar as pessoas a uma velocidade incrível. Não é? 1/3 da população da Europa desaparece, não é? Por causa desta crise, desta peste. Okay? E não se esqueçam das guerras fernandinas, não é? Chamadas as guerras fernandinas. Vejam, aqui esta senhora fala do problema da alimentação, porque não há cereais, não há nada para fazer o pão, as pessoas estão a morrer à fome. Aqui esta senhora que aparece vem falar da peste, avisa-nos que a peste vem dos ratos, e este senhor foi provavelmente um soldado que participou nas guerras fernandinas e, como veem, está ferido, né? Porque nas guerras, vocês já sabem que as guerras têm sempre o mesmo resultado. A morte, desgraça, destruição. Portanto, nas guerras não se ganha nada, né? Muito pelo contrário, só perdemos. Vamos então tentar fazer então, o nosso exercíciozinho aqui no 2. Ordena na horizontal, ou seja, assim, né? Vertical, horizontal. Ordena na horizontal as expressões de forma a construir 3 sequências lógicas. Na sequência de cima já estão colocadas a primeira e a última expressão. Portanto, a primeira está certa. Não, a primeira expressão é esta. A primeira expressão é esta, a segunda expressão, a terceira expressão. Ou seja, estas duas já estão colocadas no sítio certo. Vamos agora relacioná-las, não é? Instabilidade do clima provoca fomes, mais colheitas, fragilidade do organismo humano, não é? Porque se nós não comemos, não nos alimentamos, começamos a perder cada vez mais força, o nosso sistema imunológico começa a ficar mais fraco e, efetivamente, o nosso organismo, não é? Fica muito mais frágil para apanhar doenças. As más colheitas têm a ver com o facto de não haver trabalhadores agrícolas, porque as pessoas ou iam para a guerra ou acabavam por morrer, né? Da peste. Portanto, o século XIV foi terrível por causa disto. Houve uma conjugação de fatores, juntaram-se certas razões que fizeram com que o século XIV fosse considerado um século terrível. Não é? Então podemos escolher aqui a fome e aqui as más colheitas. Vamos ver o que é que aparece aqui, quando eu clico em fome, o que é que aparece para aqui. Agora aqui, elevada mortalidade. Elevada mortalidade, ordena na horizontal. Portanto, na horizontal, eu penso que instabilidade do clima provoca fomes. Eu acho que aqui a primeira é as colheitas, depois aqui é as fomes, não é? O que é que acham? Estava certo. Portanto, a instabilidade do clima provoca umas más colheitas. O que é a instabilidade do clima? São alturas em que chove muito, ou então faz um grande calor e as colheitas
desaparecem, morrem, não é? As plantas também estão sujeitas a certas determinadas condições. Se chover muito seguido, o que é que acontecia às colheitas? Aquilo ia tudo por água abaixo. Se tivesse um grande calor, as plantas acabavam por morrer por falta de água, não é? Porque não aguentavam, portanto, as temperaturas. Então temos aqui as más colheitas levam às fomes e as fomes vão levar à fragilidade do organismo humano. Tínhamos então aqui a primeira frase concluída. Agora, aqui, a elevada mortalidade, falta de mão de obra, falta de higiene e elevada contaminação de epidemias. Já é um tema que é atual, não é? Tem a ver com a atualidade. Portanto, a falta de mão de obra e a falta de higiene, ora, eu penso que esta deve vir para aqui, está mal, é esta. Falta de higiene primeiro, depois falta de mão de obra. Ora, sabem o que quer dizer mão de obra, não é? Mão de obra são os trabalhadores. As pessoas trabalham, mão de obra. Portanto, a falta de higiene que as pessoas tinham, juntamente com a falta de mão de obra, levava a uma alta mortalidade. Elevada contaminação das epidemias. Eu penso que isto é ao contrário. Exatamente. Portanto, vejam, falta de higiene, a gente não se lava, não se limpa. O que é que vai acontecer? Falta de mão de obra, não há trabalhadores para trabalharem nos campos. As pessoas começam-se a contaminar umas às outras, devido à doença da peste negra, e isto vai levar a uma grande mortalidade, tal e qual como vocês veem na televisão atualmente, não é? Tudo o que seja contaminação através de epidemias, e reparem, a epidemia é só num sítio. Foi o que aconteceu aqui na Europa. Agora, uma pandemia, que é o que nós estamos a viver agora, não é num sítio, é no mundo inteiro. É no planeta todo, porque todos os países estão afetados. Portanto, é uma coisa muito mais global. Porquê? Porque nós vivemos num mundo global atualmente e estas pessoas do século XIV não viviam. Portanto, eles, embora estivessem muito mais fragilizados e tivessem muito menos condições de higiene e muito menos condições de serem apoiados e defendidos e curados, efetivamente tinham uma coisa vantagem. Não havia de grandes deslocações para outros países, porque naquela altura não era assim. As pessoas viviam, cresciam e morriam no seu mesmo sítio. Portanto, as pessoas que viajavam eram os comerciantes marítimos, as pessoas que tinham barcos, é que faziam comércio marítimo e iam para outros locais. Por de resto, a população ficava sempre no mesmo sítio. Então, digamos que esta doença é considerada aqui nesta aula e durante este período é considerada uma epidemia. Uma epidemia leva sempre a uma elevada mortalidade. Agora imagine o que está a acontecer agora. É uma pandemia. Ou seja, uma pandemia em todos os países do mundo inteiro. Portanto, vejam bem como é perigoso nós termos aulas, estarmos juntos, porque efetivamente nós não sabemos quem é que está infectado. Eu posso estar infectado e não saber. Nem nunca estar doente, não é? Eu posso nem sequer ter tosse, nem febre, e estou infectado. E falo com outras pessoas, toco com outras pessoas, estou a passar a doença aos outros, mas eu não fico doente. Portanto, vejam bem a dificuldade que nós temos hoje em dia, porque este vírus é totalmente diferente, não é? Do habitual, ninguém sabe como é que há de lidar com ele. Os próprios cientistas não sabem como é que há de lidar com este vírus chamado Covid, não é? Pronto. Este vírus desta altura do século XIV foi chamado a peste negra ou peste bucólica, não é? Porque as pessoas ficavam com uns caroços muito grandes debaixo dos braços, arrebentavam feridas na boca, arrebentavam feridas na cara, e as pessoas ficavam com um aspecto terrível e efetivamente chamavam isto a peste bucólica. Alguns indivíduos que estavam com esta peste até tinham que usar uns sinos pendurados ao pescoço, porque quando iam à rua toda a gente sabia que aquela pessoa estava com a peste, né? A pessoa vai andando, aquilo vai chocalhando, vai fazendo o barulho e então as outras pessoas fugiam todas. Portanto, era uma maneira das pessoas não se contaminarem. Portanto, quem tivesse com a peste tinha que andar com um sino pendurado ao pescoço para que os outros fugissem dele, não é? Para não ficarem contaminados. Vamos agora então fazer aqui a nossa última frase. Diz aqui, então, começa por elevada mortalidade, falta de mão de obra, isto já estava aqui em cima, campos devastados e improdutivos e guerra. Eu acho que agora, como aqui falou-se na guerra, na falta de higiene, agora devíamos pôr aqui guerra em primeiro lugar. Exatamente, estão a ver? Instabilidade do clima provoca mais colheitas. Falta de higiene e falta de mão de obra, elevada contaminação. A guerra provoca não só as duas coisas, provoca falta de homens para trabalhar, mão de obra, e também provoca uma elevada mortalidade. Só que isto é no fim, como está aqui. Portanto, vamos trocar
Ele diz que não é porque estes dois devem estar trocados. Bom, vou carregar aqui que é para não perder mais tempo. Então, vamos ver se isto estava tudo certo. O de cima estava certo, este aqui não estava trocado. Portanto, falta de higiene e elevada à contaminação das epidemias, para as pessoas não se lavarem. É por isso que hoje em dia as pessoas da televisão e as pessoas ligadas à saúde estão sempre a dizer que nós temos que, quando saímos de casa, lavar as mãos à saída e à entrada. Estão a ver? Porque a higiene protege-nos destas doenças. Então, vejam, a falta de higiene levava a uma alta contaminação das epidemias, o que levava a uma alta mortalidade e por isso ficávamos sem trabalhadores. Eu tinha posto ao contrário, mas agora já está correto. Quando se carrega nas soluções, muitas vezes nós pensamos de uma maneira, mas depois nas soluções eles acabam por nos apresentar o raciocínio mais lógico, não é? O pensamento mais lógico. Então, a guerra levava também a uma elevada mortalidade. Ora, se morria muita gente, faltava gente para trabalhar, e então os campos estavam devastados e improdutivos. Improdutivos quer dizer que não produzem. Ou seja, improdutivo quer dizer que não faz aquilo que tem que fazer. Não é? Quando a gente cultiva nos campos, para ter produção, temos que ter o resultado daquilo que plantamos. Não é? A gente planta, a planta cresce, dá a flor e depois dá o fruto. Ora, se realmente não havia pessoas para cultivar as terras, se havia maus anos agrícolas, vejam bem a desgraça que existiu, juntamente com a peste. Não é? Então temos aqui, vejam, maus anos agrícolas, que são estas más colheitas, e esta levava à fome, não é? Especialmente as pessoas mais pobres. A falta de higiene fazia com que todas as pessoas se contaminassem rapidamente. Isto fez com que muita gente morresse, e ao morrer muita gente, ficámos sem pessoas para trabalhar. Ok? Além disto, temos a guerra, que levou a uma elevada mortalidade, porque na guerra já sabem que as pessoas morrem, não é? É onde as pessoas morrem em maior quantidade, é nas guerras. Né? Estas guerras também provocam, tudo o que provoca a mortalidade, ou seja, a morte das pessoas, provoca depois falta de pessoas para trabalhar. Lá está outra vez a falta de mão de obra e os campos completamente devastados, quer dizer, destruídos e improdutivos, quer dizer que não produzem os frutos, nem produzem aquilo que a gente precisa, os cereais. Por isso aquela senhora se queixava logo que não havia comida, que não havia pão, que não havia farinha. Ok? Perante esta situação de crise do século XIV, em que havia fome, peste e guerra, o descontentamento da população cresceu e generalizou-se, pois as condições de vida eram muito más. Estão a ver? O descontentamento da população é o facto das pessoas ficarem cada vez mais tristes, cada vez mais descontentes e muitas vezes começarem-se a revoltar, não é? Aliás, atualmente, como já estamos muito tempo em casa, há pessoas que já estão revoltadas e que não aceitam estar ficadas em casa e acabam por sair, não é? Muitas pessoas são apanhadas na rua, a viajar, e não podem fazê-lo, não é? Há muitas pessoas que não cumprem a quarentena. Ou seja, é o tal descontentamento, as pessoas não se sentem contentes e acabam por romper a lei e não cumprir, não é? O que era bastante complicado. Hoje, com atenção, mais uma vez, ela diz poucas coisas, mas o que é que fixem estas três? Perante esta situação de crise do século XIV, em que havia fome, peste e guerra... Portanto, crise do século XIV. Isto é para escrever no caderno. Eu estou a dar aulas na página 86. Hein? Isto é a página 86 do manual. No caderno diário. Então, crise do século XIV foi causada pelo... Perante esta situação... Vamos ouvir do Perante princípio. esta situação de crise do século XIV, em que havia fome, peste e guerra... Fome, peste e guerra. Portanto, fazem crise do século XIV. Uma chaveta, né? Já vos ensinei a fazer uma chaveta, ou então metem 2 pontos e depois metem aquilo que acabaram de ouvir. Né? Fome, peste e guerra. São as 3 razões que fizeram do século XIV um século muito mau. Ok? Pronto. Vamos agora aqui clicar aqui no saber mais. Ora bem, vou ler então o que diz aqui. A saúde era um bem extremamente precioso no século XIV. E agora ainda é, não é? Mas muito difícil de conservar. Portanto, as pessoas naquela altura não tinham muita capacidade de conservar a sua saúde, ficavam doentes muito rapidamente. A falta de higiene contribuía para a rápida propagação das doenças. A peste negra foi a doença mais temível pelo seu elevado grau de contágio e mortalidade. Isto está a ver com a atualidade, estão a ver?
que é o que está a passar atualmente no mundo inteiro. Só que isto aqui está-se a referir à Europa. No século XIV esta crise foi na Europa. Agora não. Esta crise do Covid é no século XXI e é no mundo inteiro. Porquê? Porque é um mundo global. Hoje em dia qualquer pessoa viaja de um sítio para o outro rapidamente de um dia para o outro e espalha a doença por todo o lado. Foi assim que ela se espalhou, não é? E depois diz, a peste negra teve origem na Ásia e chegou à Europa através dos ratos que habitavam os porões dos navios dos comerciantes. Os doentes apresentavam manchas negras e azuladas e morriam ao fim de 3 dias. Vejam bem. Portanto, enquanto essa peste que nós temos hoje é uma peste que ainda demora muito tempo, as pessoas até morrer, né? São 15 dias, agora esta não. Esta era em 3 dias, a pessoa ficava contaminada, passado 3 dias estavas morto. Portanto, não tem... Vejam a rapidez com que o vírus afetava a pessoa e matava a pessoa. Portanto, essas coisas dos vírus e das epidemias, isto não é nada de novo. Isto sempre existiu connosco, né? Os vírus existem connosco desde o início que apareceu o ser humano, né? Desde que a altura em que os seres humanos apareceram na Terra, também apareceram os vírus. Aliás, os vírus apareceram antes, né? Portanto, nós temos dentro do nosso corpo uma série de bactérias e vírus. Só que eles não são negativos, não nos matam. Agora, este sim, este como veio dos animais, é um vírus que tem características diferentes e por isso os cientistas têm tanta dificuldade em compreender como é que se pode arranjar uma vacina para combater uma coisa que nós não compreendemos, não é? É complicado. Outra pestilência desta altura foi a lepra. A lepra também era uma doença terrível, tinha a ver com a falta de higiene, começava a cair bocados da carne, o nariz, começava a cair as orelhas, portanto, a carne caía e a pessoa ficava toda descarnada. É a lepra. Esta doença ainda existe nos sítios onde não há higiene, mas já existe cura, não é? Hoje em dia já se consegue curar a lepra. Naquela altura não conseguia. Uma pessoa leprosa estava condenada à morte, não tinha qualquer hipótese. Uma alimentação pobre em legumes e o consumo de carne já em mau estado, portanto a carne muitas vezes estava estragada, de conservação, eram algumas das causas da lepra. Os doentes eram afastados das pessoas saudáveis para evitar o contágio, viviam isolados, lá está, quarentena, à espera da morte. Portanto, as pessoas que apanhavam esta doença só tinham que esperar a morte, não havia mais nada para fazer. Portanto, não havia cura nenhuma, ok? Vamos então para o exercício 3. Ora, o problema da sucessão, aqui tem que ouvir com atenção, porque este problema que vai causar aqui, começa com Dom Pedro, né? Mas isto vai acabar em Dom Fernando. Porque Dom Fernando vai morrer e não tem filhos. Só tem uma filha. E esta filha estava casada com o rei de Castela. E aqui é que está o grande problema. O rei de Castela, quando o rei de Portugal morre, o rei de Castela diz que tem direito ao trono de Portugal. E quer ser rei de Portugal também. E os portugueses não aceitam, não é? As pessoas de Lisboa e do Porto vão se revoltar. Por isso é que aparece a Revolução de 1383-85. Porque vai haver uma grande revolução em Lisboa que vai impedir que o rei de Castela, Dom João, consiga tomar o trono de Portugal, não é? Vamos ouvir então o filme. Dom Pedro teve 8 filhos, fruto de uniões legítimas e não legítimas. Do primeiro casamento, com Dona Branca, não houve descendência. Do segundo, com Dona Constança, teve 3 filhos. Dom Luís, que morreu antes de ser rei, Dona Maria e Dom Fernando, futuro rei de Portugal, que nasceu em 1345. Depois, perdido de amores por Dona Inês de Castro, teve 4 filhos ilegítimos, os infantes Dom Afonso, Dona Beatriz, Dom João e Dom Dinis. Depois da morte de Dona Inês de Castro e de Dona Constança, Dom Pedro, novamente perdido de amores, desta vez pela lisboeta Dona Teresa Constança, teve um filho, Dom João, mestre de Avis e também futuro rei de Portugal. Quando Dom Pedro morreu, ficou a governar Portugal Dom Fernando. Dom Fernando casou com Dona Leonor Teles, uma dama muito formosa, como se dizia na altura, no ano 1372. Juntos tiveram uma filha chamada Dona Beatriz. Mas quando Dom Fernando morreu, em 1383, instalou-se uma crise dinástica no país. Dom Fernando só tinha uma filha que, por sua vez, se casou com o rei de Castela, Dom João I. Se Dona Beatriz fosse aclamada Rainha de Portugal, Portugal passaria para o domínio castelhano. Embora o povo não gostasse desta situação, o clero e a nobreza apoiavam Dona Beatriz. A mãe de Dona Beatriz, Dona Leonor Teles, era repudiada pelo povo. O povo chamava-lhe a Aleivosa, que significa traidora, desleal,
porque esteve envolvida com um nobre castelhano, João Fernandes Andeiro. De todos os meios-irmãos de Dom Fernando, o único que reunia apoio junto do povo e da burguesia era Dom João I, o mestre da ordem religiosa e militar de Avis. Ok? Portanto, como veem, esta situação do problema de sucessão, talvez vocês tenham depois que repetir aqui o vídeo para ver isto com mais atenção. Eu não me importo de repetir mais uma vez para vocês tomarem atenção a esta situação. Tudo começa com Dom Pedro, não é? Dom Pedro, como vocês veem, tem filhos legítimos e ilegítimos. Ou seja, tem filhos com mulher, mas também tem filhos com outras mulheres. Esses filhos com outras mulheres não tinham direito ao trono. Eram chamados os filhos ilegítimos. Que é o caso do Dom João, mestre de Avis. Este Dom João, mestre de Avis, é que vai ser então o nosso salvador. Vai ser o homem que vai formar a segunda dinastia, a dinastia de Avis, não é? Porquê? Porque Dom Fernando vai morrer e a filha dele estava casada com o rei de Castela. E a partir daqui, pela lei, quem tinha direito ao trono era o rei de Castela. Ao trono de Portugal, não é? E isto fazia com que nós perdêssemos a independência, não é? Se o rei de Castela fosse rei de Portugal, Portugal desaparecia do mapa e passávamos a fazer parte da Espanha. Ora, esta situação desagradou muito os burgueses, não é? As pessoas do povo, mas com posses, com dinheiro. Desagradou muito as pessoas do Porto e de Lisboa, não é? E em Lisboa começou-se logo a pensar num plano para acabar com esta situação. Depois, ainda mais grave, foi o facto de, quando Dom Fernando morreu, Dona Teresa, que era a viúva, não é? Juntou-se com um homem de Castela, com um nobre castelhano, não é? O galego, ele era da Galiza, o Conde Andeiro. Este Conde Andeiro passou a viver com ela no castelo e os portugueses todos ficaram com os cabelos em pé, como vocês podem imaginar. Começaram-lhe a chamar traidora, começaram-lhe a chamar que não respeitava a morte do marido. Ou seja, quando Dom Fernando morreu, ela arranjou logo um companheiro e começou a viver com ele em Lisboa. Ora, a partir daqui as pessoas começaram a odiá-la e já não gostavam dela. E é aí que vai aparecer o mestre de Avis. As pessoas vão chamar o mestre de Avis, que era neto de Dom Pedro, não é? Porque ele, reparem, Dom Pedro teve muitos filhos, mas Dom Fernando não. Dom Fernando só teve uma filha, que era a Dona Beatriz, e estava casada exatamente com o rei. Portanto, nós tínhamos que arranjar uma solução para este problema. E então, qual foi a solução encontrada? Os burgueses de Lisboa, os burgueses e o povo, porque esta revolução foi feita pela burguesia e pelo povo, os nobres e o clero apoiaram Dona Beatriz e não se importaram que perdêssemos a independência. Eles queriam lá saber. Desde que não lhes tirassem os senhorios, os nobres e o clero estavam na maior. Ser português ou espanhol, para eles, era a mesma coisa. Mas para as pessoas do povo e para os burgueses, não era a mesma coisa. Não, as pessoas em Portugal não queriam perder a independência. Daí a solução do Dom João, mestre de Avis, não é? Que ele era mestre de uma ordem religiosa. Já vos falei das ordens religiosas, não é? Havia ordens militares, portanto, havia vários tipos de clero, como vocês sabem, não é? Havia dois tipos, o clero regular e o clero secular. Portanto, não sei se compreenderam bem esta situação. Eu vou novamente explicar isto, vou pôr o vídeo mais uma vez e vou parar nas alturas em que eu considerar que é mais importante para vocês perceberem melhor a lição, ok? Dom Pedro teve 8 filhos, fruto de uniões legítimas e não legítimas. Do primeiro casamento, com Dona Branca, não houve descendência. Do segundo, com Dona Constança, teve 3 filhos. Dom Luís, que morreu antes de ser rei, Dona Maria e Dom Fernando. Pronto, vamos ficar até aqui. Ora, então, temos então Dom Pedro, não é? Que era um homem que gostava muito de mulheres, não é? Podemos dizer assim. Ele teve muitos filhos. Uns eram legítimos, outros eram ilegítimos. Portanto, no primeiro casamento não teve filhos nenhum, mas depois casou-se novamente com a Dona Constança e teve então estes 3 filhos. Não é? O Dom Luís, que morreu antes de ser rei, a Dona Maria e o Dom Fernando. É este aqui, o Dom Fernando, que vai herdar então o trono. Quando Dom Fernando morrer, vai aparecer aqui uma cruz e então vocês vão ver que vai ser Dom Fernando que vai passar a ser o rei. Só que depois este Dom Fernando teve um problema, que é só conseguiu ter uma filha. E ainda por cima casou a filha com o rei de Castela. Ora, isto foi terrível. E porquê é que ele casou a filha com o rei de Castela? Perguntam vocês. Pois eu vou-vos responder porquê, e não diz aqui. Porque, como Dom Fernando tinha declarado guerra a Castela, fez 3 guerras contra Castela e perdeu as 3. Portanto, meteu-se em guerras que não conseguia ganhar, porque naquela altura o exército espanhol era muito mais forte. E então, para fazer a paz, deu a filha em casamento. Vamos ouvir.
futuro rei de Portugal, que nasceu em 1345. Depois, perdido de amores por Dona Inês de Castro, teve 4 filhos ilegítimos, os infantes Dom Afonso, Dona Beatriz, Dom João e Dom Dinis. Estão a ver? Portanto, o Dom Pedro, o rei Dom Pedro, tinha um filho legítimo, que era o Dom Fernando, que foi o rei. Mas, além disso, ele tinha deixado, vejam aqui estas argolinhas, são diferentes destas, porque estas aqui são legítimos. Estes são ilegítimos. Ou seja, o rei, este Dom Pedro, continuava, mesmo já tendo uma mulher, ele queria ter mais mulheres. E teve mais filhos, vejam. Dom Afonso, Dona Beatriz, Dona Inês de Castro, que foi a grande paixão dele, né? Dom João, esta é uma história de amor que vocês até deviam conhecer, né? A história de Dom Pedro com Dona Inês de Castro. Eles estão os dois enterrados juntos no Mosteiro da Batalha, lado a lado. Dom João, que vai ser o mestre de Viz, e Dom Dinis. Estes eram os filhos ilegítimos, ok? Portanto, estes não contavam, não podiam ser reis, mas, como nós estávamos sem rei, nós tivemos que ir pedir a este para nos ajudar e ser ele o futuro rei de Portugal. Vamos ouvir. Depois da morte de Dona Inês de Castro e de Dona Constança, Dom Pedro, novamente perdido de amores, desta vez pela lisboeta Dona Teresa Constança, teve um filho, Dom João, mestre de Aviz e também futuro rei de Portugal. Quando Dom Pedro morreu, Ora, como vocês viram, estão a ver, mesmo depois da morte da sua grande paixão, ele acaba por se apaixonar por outra. Dona Teresa de Constança. Essa Dona Teresa de Constança deu-lhe o tal filho Dom João, mestre de Aviz. E a partir daqui, vejam, ele não está na linha direta, porque não é filho de Dom Fernando, portanto, não é? Dom Fernando só teve Dona Beatriz, como vamos ver a seguir. Portanto, ele não tinha direito ao trono. Mas, no entanto, tinha sangue real. Ele era filho, ou aliás, era neto de Dom Pedro. Portanto, Dom João, mestre de Aviz, era neto de Dom Pedro. Vamos lá continuar. ficou a governar Portugal Dom Fernando. Dom Fernando casou com Dona Leonor Teles, uma dama muito formosa, como se dizia na altura, no ano 1372. Dona Leonor Teles é então a mulher que vai dar um filho a Dom Fernando. Um filho, neste caso, não é um filho, é uma filha. É Dona Beatriz. Juntos tiveram uma filha chamada Dona Beatriz. Ora, como o rei de Dom Fernando entrou em guerras contra Castela, fez 3 guerras contra Castela, quando se viu perdido, e isto era uma prática comum naquela altura, fazia-se muito isto. Quando os reis perdiam as guerras, ofereciam as filhas como casamento para fazer a paz. E realmente a Dona Beatriz era uma rapariga muito bonita, muito mais nova do que o rei de Castela, não é? E quando Dom Fernando ofereceu a filha em casamento, pôs logo ali uma condição, não é? Que é o Tratado de Salvaterra de Magos. Nesse tratado, Dom Fernando diz: atenção, tu podes casar com a minha filha. És o rei de Espanha, és o rei de Castela, podes casar com a minha filha Beatriz. Mas, se eu morrer, ela não pode ser rainha, nem tu podes ser rei de Portugal. Quem será o futuro rei de Portugal é exatamente o filho que nascer exatamente da Dona Beatriz e do rei de Castela. Quando a Dona Beatriz e o rei de Castela tiverem um filho, é esse que vai ser o herdeiro do trono de Portugal. Ok? Mas quando Dom Fernando morreu, em 1383, instalou-se uma crise dinástica no país. Estão a ver? Uma crise dinástica, quer dizer que a dinastia, que começou em Dom Afonso Henriques, né, e foi até Dom Fernando, vai acabar em Dom Fernando. É a primeira dinastia, porque os reis passavam o poder sempre aos filhos mais velhos, né, o primogênito, e depois o filho passava ao neto e por aí fora. Portanto, eram sempre filhos de filhos, ou seja, tu só podias ser rei se o teu pai fosse rei. Não havia outra maneira, ok? Isto uma das coisas que a monarquia tem, é chamada a monarquia hereditária. Portanto, os filhos herdam o poder dos pais, mas apenas o mais velho, o primogênito, o primeiro. Portanto, Dom Fernando, aqui também não fala nisso, Dom Fernando vai fazer um tratado, que é o Tratado de Salvaterra de Magos, para tentar prevenir esta situação. Eu dou-te a minha filha para casares, mas atenção, se eu morrer, tu não podes ser rei de Portugal, nem ela. É o filho de vocês os dois, de Dona Beatriz com o rei de Castela, que vai ser o rei de Portugal. Era isto que tinha ficado descrito no Acordo de Salvaterra de Magos.
Só que o rei de Castela não obteceu, não é? Assim que Dom Fernando morreu, ele declarou logo Dona Beatriz como rainha de Portugal. E a Dona Beatriz começou a viver então com o tal galego, não é? O condandeiro, que é o que vamos ver a seguir. Dom Fernando só tinha uma filha que, por sua vez, se casou com o rei de Castela, Dom João I. Se Dona Beatriz fosse aclamada rainha de Portugal, Portugal passaria para o domínio castelhano. Embora o povo não gostasse desta situação, o clero e a nobreza apoiavam Dona Beatriz. Estão a ver? Embora esta situação fizesse com que nós deixássemos de ter uma independência, né? Que tanto nos custou, que tantos anos andámos em guerra contra os mouros, para que fôssemos reconhecidos pelo Papa, né? Para receber o título que recebemos, né? O Manifestus Probatum, né? Que é a nossa independência e a nossa declaração de reino independente. Ora, estávamos agora aqui à beira de perder a nossa independência. Porquê? Porque, efetivamente, o clero e a nobreza não se importam, não é? Não foram todos, mas a maioria do clero e a maioria da nobreza, porque havia certos e determinados nobres, havia condes que estavam do lado do povo. Portanto, não era bem todas as classes, mas aqui, para simplificar, é explicado assim. Portanto, o clero e a nobreza não se importam com esta situação e que Dona Beatriz vá ser herdeira do trono. Mas, quando ela começou a viver com o condandeiro e quando ela começou a aproximar-se cada vez mais de Castela, os portugueses começaram a ver que a nossa independência ia-se embora. Nós passávamos a ser uma província da Espanha e nós não queríamos. Então nunca quisemos, não é? É por isso que nós olhamos para a Península Ibérica e só encontramos dois países, a Espanha e Portugal. A Espanha é composta por uma série de povos. Muitos deles nem sequer falam espanhol, nem falam galego, nem falam andaluz, nem falam... Portanto, são povos diferentes. Vejam, por exemplo, os bascos, né? Têm uma língua deles própria, não tem nada a ver com o castelhano, que é a língua falada em Espanha, não é? O espanhol é o castelhano, não é? Porque o reino de Castela acaba por ser depois o reino que vai dominar toda a Península Ibérica. Toda, menos este retângulozinho chamado Portugal. Porque nós sempre lutámos pela nossa independência e nunca deixámos que os espanhóis nos pusessem os pés em cima. Isso é um orgulho que vocês têm que ter dos nossos reis neste período, porque efetivamente nós lutámos muito pela nossa independência. Não é por acaso que nós hoje em dia somos um povo muito antigo, reconhecido em todo o mundo. Já atravessamos muitas crises, muitas guerras, muitas dificuldades e estamos aqui, presentes e prontos para aquilo que der e vier. Portanto, o povo português, vocês devem se orgulhar de fazer parte deste povo, não é? Porque este povo é um povo, sem dúvida, resistente, resiliente. É um povo que, quando quer, é o melhor povo do mundo, não é? Vamos então ouvir aqui o resto da animação. A mãe de Dona Beatriz, Dona Leonor Teles, era repudiada pelo povo. O povo chamava-lhe a Aleivosa. Estão a ver? Esta era a viúva. Portanto, quando este rei morreu, Dom Fernando, ficou ela a governar. E as pessoas não gostavam nada dela. E vocês já sabem porquê. Porque esta Dona Leonor vai se juntar com outro homem. Ainda por cima este homem era galego, era espanhol. Portanto, os portugueses ficaram muito zangados com ela. Que significa traidora, desleal, porque esteve envolvida com um nobre castelhano, João Fernandes Andeiro. De todos os meios-irmãos de Dom Fernando, o único que reunia apoio junto do povo e da burguesia era o Dom João I. Estão a ver? Portanto, se vocês olharem aqui, então Dom Fernando era filho de Dom Pedro, mas Dom João também era filho de Dom Pedro. Só que era pela linha ilegítima, porque ele, não é, foi filho de Dona Teresa Constança com Dom Pedro. E isto, ele não tinha direito ao trono. Quem tem direito ao trono é esta linha azul. Ok? Mas como esta linha azul acabou por se perder, porquê? Porque Dona Leonor não governou o povo com a independência, Portugal. E Dona Beatriz, coitadinha, estava casada com o rei de Castelo, também não podia fazer nada. Portanto, a partir daqui estamos numa situação muito complicada, porque estamos quase a perder a nossa independência. Uma coisa que foi conquistada em 1143, e quem não sabe esta frase, não é bom português. Portanto, é por isso que vocês devem tomar atenção então aqui, rever esta aula, porque aqui esta situação vocês vão ter que explicá-la rapidamente, ou sucintamente, como dizia ali nos objetivos, de maneira simples. Para explicar isto de maneira simples, é dizer que Dom Pedro teve muitos filhos. Uns eram legítimos, outros eram ilegítimos. O filho legítimo foi o Dom Fernando. Mas depois, além do ilegítimo, teve outro, que foi o Dom João, mestre Davis. Quando Dom Fernando morreu, ficou a mulher, Dona Leonor Teles, a governar Portugal. E aclamaram-na como rainha.
Ora, isto era contrário ao Tratado de Salvaterra de Magos. O Tratado de Salvaterra de Magos dizia que não, que só quem podia ser rei de Portugal era o filho destes dois, Beatriz com o rei de Castela. Quando eles tivessem um filho, esse seria sim o rei de Portugal. Ora, não era esta a situação. Então, o rei de Castela não estava a cumprir o Tratado de Salvaterra de Magos, não é? O mestre da ordem religiosa e militar de Avis. Não há dúvida que o mestre de Avis é que vai salvar isto tudo, porque ele, embora fosse meio-irmão de Dom Fernando, porque ele não era irmão totalmente, só era irmão da parte do pai, né? Da parte da mãe não era. Ele tinha uma mãe diferente. Portanto, ele não tinha direito ao trono. Mas como era uma pessoa nobre, como era um homem muito bem visto em Lisboa, e era mestre, não é? Era mestre de uma ordem religiosa. Portanto, era uma pessoa muito importante e muito querida pelos lisboetas. Então vão convidá-lo, não é? Como vocês vão ver a seguir, ele vai ser convidado para organizar, então, uma revolução em Lisboa, onde o condandeiro, o tal amante da rainha, Dona Leonor, vai ser morto, não é? Nos passos da rainha, e depois a rainha vai ser expulsa de Portugal. E quem vai, depois a seguir vai-se dar o cerco de Lisboa, não é? Lisboa vai ser cercada pelo rei de Castela, o rei de Castela fica muito zangado, vem com as suas tropas e cerca Lisboa, só que depois aparece a peste negra e muitos soldados começam a ficar doentes. E então ele levanta o cerco e vai-se embora. E isto é que nos salvou, porque senão nós tínhamos ficado na mão dos espanhóis. Devido à peste negra, também o rei de Espanha então é obrigado a ir-se embora, retirar as tropas, e então nós tivemos tempo para pedir ajuda aos ingleses, e então os ingleses é que vêm ajudar os portugueses para defender a sua independência. É quando se vai dar a Batalha de Aljubarrota, e os espanhóis, não é, vão ser vencidos por um exército português que era muito mais pequeno. Não é? Eles tinham cerca de 5.000 homens e nós só tínhamos 2.000. E mesmo assim ganhámos, com a ajuda dos ingleses. Não é? Os ingleses tinham muitos arqueiros, eram grandes arqueiros, eram muito bons com setas, e nós tínhamos, como vocês vão ver depois, na tática do quadrado, que foi a tática que nós usamos para vencer o exército castelhano, nós vamos, na Batalha de Aljubarrota, vamos vencer os espanhóis de tal maneira que eles não conseguem tentar novamente invadir Portugal, porque a gente arrebenta-lhes com o exército todo. E vocês já vão ver como é que isso vai ser feito, não é? Vamos aqui ao exercício 4. Neste ambiente de crise económica, Dom Fernando morreu em 1383. Dona Beatriz era a única filha do rei e estava casada com Dom João I, rei de Castela. A morte do rei pôs em perigo a independência de Portugal. Vão ver? Portanto, o rei ao morrer deixou a filha casada com o rei de Castela e isto punha a nossa independência em causa, nós tínhamos que arranjar uma solução, não é? El Rei de Castela, quando soube que El Rei Dom Fernando tinha morrido, escreveu logo, ele e a rainha, sua mulher, Dona Beatriz, à rainha Dona Leonor, para que fizesse reconhecer Dona Beatriz como rainha de Portugal. Dona Leonor logo o mandou fazer a todos os condes e mestres e ricos homens que estavam presentes quando chegou este recado. Eles assim o fizeram. Os da cidade de Lisboa, quando ouviram isto, houve entre eles grandes murmurações e perturbação, dizendo uns para os outros: agora se vende Portugal que tantas cabeças e sangue custou a ganhar, quando foi tomado aos mouros. Ou seja, lutámos tanto para termos um território, para sermos independentes contra os mouros, e agora perdíamos a independência e passávamos para a mão da Espanha, assim com esta facilidade. Portanto, o povo de Lisboa não gostou nada dessa situação, porque Dona Beatriz acabou por ser reconhecida como rainha. Porquê? Porque os nobres, não é, cumpriram, e os do clero também. As únicas pessoas que não aceitaram isto foram as pessoas do povo. Então, pergunta aqui, o exercício diz assim: lê o documento escrito e responda às questões. Qual foi o pedido de Dom João I de Castela e de Dona Beatriz à rainha viúva, à Dona Leonor? Foi aclamar Dona Beatriz como rainha de Portugal, aclamar Dom João como rei de Portugal ou aclamar Dona Leonor? É a primeira, não é? Portanto, o pedido foi esse. Portanto, na segunda pergunta, qual foi a reação de Dona Leonor ao pedido feito? Foi de aceitação. Portanto, a rainha Dona Leonor disse aos nobres portugueses: vocês têm que escolher a rainha Dona Beatriz para a rainha de Portugal. Têm que aclamar. E então, isto vai dar uma grande confusão, não é? Como vocês podem ver, há pessoas que não vão aceitar isto. Portanto, aqui, aceitação. Depois, como é que reagiu a nobreza
o clero a aclamação de Dona Beatriz como rainha, com indiferença, rejeição ou aceitação. Portanto, o clero e a nobreza, como eram homens de dinheiro, eram chamados classes privilegiadas, aceitaram isto, não é? Porquê? Porque eles estavam-se a borrifar para a independência de Portugal. Eles queriam era viver bem e ser português ou espanhol para eles era indiferente. Mas, como eu já vos disse, para o povo não era e para os burgueses também não. E estas são a maioria das pessoas. A maioria não eram os nobres nem o clero. A maioria era a burguesia e o povo. Os burgueses são pessoas que vêm do povo e que são muito ricas. Muitas têm mais dinheiro do que os nobres. São homens que se dedicam ao comércio marítimo, têm os seus barcos, vão fazer comércio para Flandres, que é na Bélgica, vão fazer comércio para a Inglaterra e começam a ganhar muito dinheiro. São do povo e têm estudos, conhecem as moedas, conhecem a geografia, senão não podiam navegar com os barcos. Conhecem línguas diferentes, falam o inglês, falam... Portanto, estes homens da burguesia são do povo, mas têm muito mais cultura e conhecimentos do que a maioria dos nobres. Portanto, os burgueses têm uma grande força nesta situação, não é? E vão acabar por impor a vontade deles, não é? Como é que reagiu o povo à aclamação de Dona Beatriz como rainha de Portugal? Ora, o povo não reagiu com indiferença. Porque indiferença quer dizer, eu não me importo. Não, o povo ficou todo zangado. Não aceitou. E o contrário de não aceitar é rejeitar. Rejeito. Eu não quero. Portanto, o povo de Lisboa rejeitou esta situação. Enquanto que a nobreza aceitou. Não se esqueçam. A nobreza e o clero. Glossário. Quais são os termos que vocês aqui têm que aprender? Crónica. Qual é o significado da palavra crónica? Narrativa de factos segundo uma ordem cronológica, como, por exemplo, a história da vida de um rei. Portanto, havia muitos homens que escreviam a vida dos reis. Eram chamados as cronologias dos reis. É por isso que a gente sabe o que é que se passou naquelas alturas, porque eles registavam em livro a vida dos reis, os acontecimentos, né? As conquistas, mas também as derrotas, né? Algumas coisas eram um bocado exageradas, né? Contavam-se coisas nas crónicas dos reis que não eram verdadeiras, para enaltecer o rei e fazer para que ele se sentisse bem e tal. Os cronistas, que eram os indivíduos que escreviam a história do rei, muitas vezes tinham que dizer coisas que não eram verdade, porque senão o rei zangava-se com eles, né? Outra palavra que vocês têm que aprender é dinastia. Dinastia, conjunto de monarcas, ou seja, reis, o monarca é o rei, conjunto de reis pertencentes à mesma família. É esta a definição de dinastia. Ok, então tínhamos aqui o glossário e os exercícios feitos. Passávamos a ação. Mas isto aqui desmarcou-se. Como reagiu a nobreza ao clero? E o clero? Com aceitação. Devia estar aqui a bolinha que eu marquei. Pois. Como explicas a rejeição do povo à nova rainha? Ou seja, porque é que as pessoas não aceitavam Dona Beatriz? Dona Beatriz não tinha sido educada para assumir o trono de Portugal. Dona Beatriz era muito jovem e passava a maior parte do tempo em Castela. Ou então Dona Beatriz era casada com o rei de Castela, colocando em risco a nossa independência. Isto é que está certo. Portanto, como é que nós explicamos que o povo não aceitou esta rainha? Porque se o povo aceitasse Dona Beatriz, o que é que acontecia? Perdíamos a nossa independência. E passávamos a ser um povo que pertencia à Espanha, não é? Hoje éramos espanhóis, mas não somos. Não somos devido, efetivamente, ao facto da história de Portugal não permitir isso. Nós, os nossos compatriotas, os nossos antepassados, não permitiram nunca que a nossa independência se pusesse em causa. Houve só uma altura em que nós perdemos a independência, que é durante o reinado dos Filipes, a dinastia filipina, mas isso foi por razões muito mais complicadas, que eu depois, quando chegar a essa altura, depois eu explico isso melhor. Portanto, para já, então, já sabem como é que se explica a rejeição do povo à nova rainha, porque assim perdíamos a independência. E pronto, já vimos o glossário, fizemos o exercício 4, vamos para o 5. Ora bem, aqui no exercício 5, vamos tentar colocar aqui as pessoas nos sítios certos. Então, Dona Constança era casada com quem? Com Dom Fernando ou com Dom Pedro? Dom Pedro. Dom Pedro e Dona Constança tiveram um filho. Certo? Dom Fernando. Não. É aqui deste lado? Não, Dom Fernando não vai aparecer aqui ainda. Esperem aí. Tiveram uma filha, Dona Beatriz. Dona Beatriz é filha de Dom Fernando. Eu não sei porque ele não me considera isto correto. O Dom Fernando tem que entrar aqui.
Então se não entrar aqui, entra onde? Ah, pronto. Está aqui. É porque eu estava a pôr os homens deste lado e as mulheres daquele, mas pelos vistos o homem passa agora para este lado. Dom Fernando então vai se casar com Dona Beatriz, né? Será? Não, Dona Beatriz é a filha dele. Ele vai se casar é com Dona Leonor Teles. E da Dona Leonor Teles com Dom Fernando é que vai nascer Dona Beatriz. No entanto, aqui este rei maroto, o rei Dom Pedro, como nós já vimos, ele gostava muito de mulheres, não é? E então teve muitas. E das muitas que teve, os filhos eram ilegítimos, que é o caso aqui do Dom João, mestre de Davis, que ele era filho da Dona Constança com o rei Dom Pedro. Portanto, se vocês olharem aqui para esta linha, veem logo aqui que Dom João, mestre de Davis, é irmão, é meio-irmão de Dom Fernando. Os dois têm o mesmo pai, não é? Portanto, são meio-irmãos. Não são irmãos, mas têm ligação pelo pai. Ora, então, Dona Beatriz e Dom João I de Castela casam, não é? Como eu já vos expliquei, devido a uma situação mais complicada, porque Dom Fernando pôs-se a fazer guerras que não conseguiu aguentar e depois teve que oferecer a filha em casamento. E a partir daqui, a nossa independência está em perigo, se esta situação não se resolvesse, ok? E agora está aqui o sabias que... Sabias que o povo português nunca gostou de Dona Leonor Teles e chegou mesmo a manifestar-se contra o seu casamento com o rei português, Dom Fernando. Ou seja, vejam, ainda antes dela, ainda Dom Fernando não tinha morrido, já o povo não gostava dela. Portanto, as pessoas não gostavam dela porque sentiam qualquer coisa negativa nela, não é? Era o facto, efetivamente, dela ser uma mulher que não... Portanto, não respeitou o luto do marido, não é? Não respeitou a morte do marido, juntou-se logo a outro homem, rapidamente, e isto caiu mal, não é? Junto das populações portuguesas, caiu muito mal. Contudo, casaram secretamente em maio de 1372 no mosteiro de Lessa do Baldio. Está aqui o mosteiro onde Dom Fernando caiu na patetice de casar com Dona Leonor. O povo não gostava dela. Porque Dom Fernando, assim que morreu, Dona Leonor começou logo a preocupar-se, foi com a vida dela e esqueceu o povo português, não é? Pronto. Vamos passar para o último exercício, porque a aula já está comprida. O último não, o penúltimo. O texto de sistematização sobre a crise dinástica de 1383-85 tem erros. Clica sobre as expressões que estão erradas. Vamos então ler isto com atenção para ver se a gente descobre o que é que está mal. No século XIII, isto aqui está mal. Porque nós já estamos aonde? 1300 é que século XIV. Portanto, isto estava mal. Portugal foi afetado por fomes, pestes e guerras. No século XIV, portanto, no século XIII, Portugal foi afetado por fomes, pestes e guerras. Não, foi no século XIV é que fomos. Portanto, aqui, será que isto também está mal? Isto é para pôr. E aqui está certo. Portanto, no século XIII e XIV, né, vão-se dar as fomes, as pestes e as guerras, que trouxeram graves dificuldades económicas. Ora, eu acho que isto está tudo certo. E sociais. Esta crise nacional foi agravada com a morte do rei. Até aqui, acho que está tudo certo. Dom João I. Não, o rei não era Dom João I. O rei, nesta altura, era Dom Fernando. Em 1385. Ora, o rei Dom Fernando não morreu aqui. Está mal esta data. É 1379. O problema da sucessão ao trono surgiu com o facto de o rei só ter uma filha e esta estar casada com o rei da Inglaterra. Está mal. Rei de Espanha. A sucessão de Dom Fernando foi disputada por Dona Leonor. Olha, isto também está mal. A sucessão do reino, ou a sucessão de Dom Fernando, foi disputada, não foi por Dona Leonor. Foi disputada por quê? Pelo rei de Castela. Com o apoio do clero e da burguesia. Não, a burguesia não apoiou. O clero e a nobreza. A burguesia estava do lado do povo. Estava do lado do mestre de Avis. E por Dom Pedro, mestre de Avis. Olha, isto também está mal. Isto também está mal. Isto está bem.
Portanto, aqui está mal e aqui está bem. Não faz sentido, mas pronto. Seu meio-irmão, com o apoio do povo e da nobreza. Não. Com o apoio do povo e da burguesia. Ora, eu acho que tenho isto tudo verde. Portanto, isto está tudo assim. Portanto, o que está mal aqui era isto. Aqui não é século XIII, é XIV. Aqui não é Dom João I, é Dom Fernando. Aqui não é esta data, 1385, é 79. E depois, a Dona Beatriz não estava casada com o rei de Inglaterra, era com o rei de Castela, o rei de Espanha. A sucessão de Dom Fernando foi disputada, não foi por Dona Leonor, mas sim por Dona Beatriz e Dom João de Castela. Portanto, os dois é que queriam ser reis, né? Aliás, o rei de Espanha, o rei Dom João I de Castela, queria que a mulher fosse rainha, que é para depois ser ele a mandar, não é? Porque ele é que era o rei, mandava na mulher, mandava no reino. Portanto, a partir daqui... Depois, o apoio não foi da burguesia. Quem apoiou Dona Leonor foi o clero e a nobreza. Ok? E por Dom Pedro também está mal, porque aqui não é o Dom Pedro, já estava mais que morto nesta altura, não é? Mestre Davis também não apoiou nada disto. Seu meio-irmão está certo com o apoio do povo e da burguesia. Aqui devia estar a burguesia e está a nobreza. Por isso é que estes estavam errados. Ok? Eu vou carregar nas soluções e ver se há uma coisa diferente. Como veem, está tudo certo. Pronto, vamos passar então para o último exercício. E lá está. Quem sabe datas, sabe história. Saber história é saber datas. Lá vem então aqui as datas. O nascimento de Dom Fernando, lembram-se? Quando é que nasceu Dom Fernando? A subida ao trono de Dom Fernando, 1363. Depois em 1371 a assinatura da paz com Castela, devido às tais guerras, não é? Depois dá-se o casamento de Dom Fernando com Dona Leonor, numa data que a gente também não sabe. Em 1375, a Lei das Cismarias, eu não vos expliquei isto, a Lei das Cismarias, porque também pronto, já não vem no livro, isto já nem se dá, não é? Mas nessa altura ainda se dava. A Lei das Cismarias era uma lei que obrigava o povo a cultivar as terras. Portanto, a Lei das Cismarias que obriga à exploração dos terrenos agrícolas. Isto é verdade. Esta lei aconteceu mesmo. Portanto, as pessoas não estavam a trabalhar na agricultura e o rei obrigou as pessoas a cultivar, fazendo esta lei, chamada Lei das Cismarias. Depois, em 1377, transferência da Universidade de Coimbra para Lisboa. Lisboa passa a ser a universidade principal, porque inicialmente estava em Coimbra. Em 1380, a criação da Companhia das Naus, que eu já vos expliquei, que Dom Dinis criou aquela companhia para proteger os marinheiros quando perdiam os seus barcos. Podiam então, com o dinheiro de todos iam pondo todos os meses um bocadinho de parte, quando houvesse um naufrágio e houvesse alguém que perdesse um navio, esse dinheiro servia para construir um novo navio. Era isso que chamava-se a Bolsa dos Mercadores. E então a morte de Dom Fernando e o início da crise. Esta data aqui vocês têm que saber. 1383-85, quer dizer que a crise vai acabar em 85. Portanto, aqui tem que ser 1385. Ok? Vamos ver as outras. 1345 nasce Dom Fernando. 1372 é quando ele se casa com Dona Leonor. Não se esqueçam que o povo não gostava dela. Por isso eles casaram-se em segredo. Ok? E aqui está 1300. Eu tinha posto 85 porque não li com atenção. Está aqui início. Início da crise é 1383. Porquê? Porque é que se dá o início da crise? Esta crise vai durar 2 anos, ok? 1383, 1385. Porquê é que ela dura 2 anos? Porque o rei morre em 1383. E depois em 1385, como vocês vão ver na próxima aula, nós vamos arranjar uma solução para isto. Vai ser a Batalha de Alves-Barrota, em que nós vamos defender o nosso reino com as armas. O rei de Espanha vai tentar, cercar Lisboa não consegue, e depois vem fazer uma batalha com as suas tropas e é derrotado. E a partir daqui, os espanhóis ainda tentaram mais algumas vezes, mas ficámos com a nossa independência garantida. E nasceu uma nova dinastia, que é chamada Dinastia de Avis, né? Inaugurada pelo Dom João Mestre de Avis, que era uma ordem religiosa muito importante. Se vocês forem dos escoteiros, todos conhecem a marca de Avis, porque é aquela flor que tem aquelas 3 pétalas dos escoteiros, né? Essa aqui é a flor de Avis. É a flor, digamos que de Portugal, não é? É um dos símbolos de Portugal, não é? Ok? Pronto, e temos a nossa aulazinha de hoje concluída. Não vos tomo mais o tempo. Gostaria de desejar beijinhos a todos e abracinhos. Isto, ainda não estou a ver aqui o verde.
Vou carregar nas soluções para isto ficar tudo. Pois não me aparece o verde. Mas era isto. Portanto, 1345 nascimento de Dom Fernando, 1372 casamento em segredo com Dona Leonor, porque o povo não gostava dela, e depois em 1383 ele vai morrer e começa a crise, que vai durar 2 anos. Só em 1385 é que vamos resolver o problema. Pronto, a beijinhos e abracinhos e até uma próxima oportunidade. Ok? Obrigado por terem participado e por terem assistido à aula.